Olá, eu me chamo Luísa Tonial e eu vou apresentar o trabalho intitulado Às Margens, Desafios e Possibilidades de Apropriação das Várzeas Urbanas em Pato Branco, no Paraná. Então, esse trabalho, ele compõe o meu trabalho final de graduação, que foi desenvolvido em 2023 na Universidade Federal da Fronteira Sul, e ele foi orientado pela professora Daiane Regina Valentim. O estudo em si, ele parte de uma escala macro da área urbana do município de Pato Branco, procurando entender essa paisagem local a partir dos seus fatores de suporte biofísico e fatores sociais e culturais, e com isso segmentar o espaço em áreas que apresentem características semelhantes. Isso é, que são as unidades de paisagem, que são regiões que apresentam certa homogeneidade entre si. E essas unidades de paisagem, elas foram 7 em todo o município, e uma delas é essa região sudeste, que está apresentada aqui nesse mapa de localização, que é uma dessas unidades que foi classificada nesse estudo anterior. E ela contempla, então, dentro dela, essa área da Baixada Industrial, que é uma área que já conhecidamente apresenta vários problemas urbanos dentro do município, como as enchentes, os alagamentos e as inundações, em virtude do transbordamento do Rio Ligeiro. E isso ocorre, além do próprio relevo, por ser uma área mais baixa que recebe o escoamento da água de outras áreas do município, também ocorre porque no processo de urbanização não houve esse cuidado do planejamento urbano com essas áreas de recursos naturais, com essas áreas de várzeas. Então o rio acabou sendo modificado. Em toda a cidade já existem áreas que foram canalizadas, em que o rio foi apagado desse cotidiano, mas nessa área em si ele ainda se faz presente com margens canalizadas, com margens urbanizadas, tendo essa artificialização. Existem algumas poucas áreas ainda que são mais permeáveis, então existe alguma remanescente de vegetação nativa, em outras áreas a vegetação também já foi substituída por espécies exóticas. Então, nesse sentido, a população dessa área e a relação que ela tem com esses recursos naturais acaba sendo complicada, porque muitas vezes essas áreas do rio, essas áreas de várzea em que as pessoas habitam, são entendidas como um gerador de problemas. Existe uma pressão para a população sair dessas áreas, existe uma intenção de algumas pessoas também de se mudar para as outras áreas, para ter que parar de enfrentar esse problema que ele não é resolvido efetivamente pelo poder público. Então, as famílias elas acabam muitas vezes, como nessa imagem, habitando esses espaços, porque é ali que elas encontram esses vazios urbanos, em que elas conseguem se apropriar e habitar dentro da cidade. E em outras áreas ali que estão mais em bairros consolidados, a população ela tenta se adaptar a essas inundações com a elevação de muros, de portões, com elementos para barrar essa entrada de água, né? Evitando e esperando que elas não entrem no interior de suas residências, já que isso não é efetivamente resolvido. Então, a gente percebe que essa interação da população com o rio e com essas áreas, elas precisam ser qualificadas, já que mesmo onde esse rio está presente nesses espaços públicos, no meio da malha urbana, ou em parques, praças e lagos, áreas que têm essas bacias de contenções, como na foto, não existe o protagonismo do rio, da natureza. Esses espaços são geralmente degradados e a população não se relaciona, a paisagem não é qualificada e essa relação não é benéfica para a população e nem para o sistema em que ela está inserida. Por isso, esse estudo ele vai propor um sistema de espaços livres que procura revitalizar essa área urbana. Daí, então, a divisão de unidades de paisagem tem características específicas para cada região da cidade, para como esse sistema vai desenvolver em cada parte da cidade de acordo com as suas características próprias. Nessa área em questão, a gente propõe que esse sistema de espaços livres ele revitalize os espaços públicos existentes, além de recuperar essa vegetação nativa, e ele traga essa integração dessas áreas a partir ali, como a gente pode ver pela imagem, a partir desses corredores verdes. Porque existem áreas que são vazios urbanos hoje em dia, áreas que têm remanescente de vegetação, que têm condições de serem integradas como corredores verdes, que podem contribuir para a drenagem, para a permeabilidade urbana, além da própria biodiversidade e para a qualidade ambiental, e que vai melhorar a interação da população com esses recursos e possivelmente despertar esse sentimento de conservação, de afeto, de valorização pela paisagem natural e pelo lugar em que estão inseridas. E para isso, esse sistema de espaços livres ele se materializa em diferentes questões.
Ele usa de soluções baseadas na natureza, ele se materializa em vias, substituindo canteiros e outros elementos por jardins de chuva, por biovaletas. Ele procura trazer mais a vegetação para esses espaços públicos, para criar esses corredores que sirvam para tanto para qualificar essa ambiência urbana para a população, mas quanto para gerar essa biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas naturais. Então, além disso, procura-se substituir a pavimentação de alguma dessas áreas para proporcionar maior drenagem. Também procura-se criar ciclovias e aumentar os passeios e estimular a circulação dos pedestres junto a essas áreas de rio. E também pela conexão ali direta da vegetação, onde há essa possibilidade, né? Então, trazendo esses outros usos de lazer, de reunião da comunidade, junto a esses espaços de natureza. E além disso, destaca-se que essa revitalização ela possui um caráter agroecológico muito forte, já que dentro do município foi identificado que em muitos dos vazios urbanos ainda se pratica uma agricultura urbana no município. Então, propõe-se que essas áreas também possam ser requalificadas a partir de agroflorestas, de hortas urbanas, então para que a população se aproxime ainda mais, tanto para produzir um alimento que ela vai se consumir, que ela vai distribuir, que ela vai ter esse cuidado direto com a terra, e ao mesmo tempo em que ela requalifica também esse ambiente no sentido do ambiente natural, da preservação desse espaço. Então, assim, espera-se que criem esses corredores verdes, que eles tenham relação com o cotidiano, com a alimentação e com as práticas que a população já desenvolve, ali melhorando, então, essa relação da população com o rio e auxiliando a construir esse cenário em que a natureza e a vida urbana se encontrariam integradas em harmonia no município.